Luiz Felipe, eu queria saber o seguinte, uma coisa muito importante, porque você é uma pessoa que, além da atuação na política nacional, você é um observador muito atento do cenário exterior, né? Você acha que a gente realmente está realmente nascendo uma nova ordem mundial? Não está? Ou está nascendo, mas pode ser revertida? Enfim, como é que você está vendo isso daí? Olha, na verdade, eu acho que é mais do que uma. No fundo, a nova ordem mundial, que foi colocada aí em pauta no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim e início dos anos 90, de uma maneira mais efetiva, as ideias já existiam antes, de criar um governo global, né? Mas aí, a partir dos anos 90, começou a entrar em execução, né? De você pegar todos os países da Europa e Estados Unidos, fazer uma convergência e fazer uma pressão internacional para acabar com as autocracias, acabar com o nacionalismo, acabar com as nações-estados independentes e criar um fórum internacional que vai reger o mundo, né? Então, é uma visão globalista efetiva, começou aí no final dos anos 90, claro que as ideias precediam isso. Agora, em contraposição a essa ordem global, outras ordens estão sendo criadas e fomentadas, porque, na minha opinião, essa ordem global não está tão forte assim. Perdeu muita força, e o que tem acontecido exatamente com eleições como do próprio Trump, eleições do Jair Bolsonaro, eleições na Hungria, eleições agora na Itália, são eleições de nacionalistas, como foi a eleição até nas Filipinas. Sim. Foram eleições, né, do filipino também. O Orbán, ele contesta abertamente, né, todo esse establishment. Ele contesta abertamente. Exatamente. A Arábia Saudita nunca entrou nessa, todo o Oriente Médio nunca entrou nessa. Então você já tem vozes dissonantes já de início, né? Então criou-se uma missão global, e essa missão global já tinha os seus resistores, só que esses resistores cresceram economicamente. A classe média do mundo cresceu com o capitalismo e com a interdependência que foi gerada com esses laços econômicos. Então, veja a própria Rússia. A Rússia, no final da queda do Muro de Berlim, em 89, praticamente o que se exportava da Rússia? Não tinha muita coisa. Mas em 30 anos, o que aconteceu? A Rússia se tornou plugada, está dentro do sistema econômico mundial. Ela tem escala em fornecimento de petróleo, tem escala e qualidade em fornecimento de fertilizantes e outros minerais, além de indústria bélica também, pujante, que ficou extremamente relevante para outros países, ao qual os Estados Unidos não queria vender suas armas. Então, a Rússia abocanhou aí uma parcela muito grande desse. Então, se tornou um país relevante internacionalmente. Então, veja, isso para falar um país que estava completamente fechado. A Índia é outro exemplo, mas outro exemplo maior ainda do que todos esses dois é a China. Eram países fechados que hoje estão completamente inseridos no contexto da cadeia produtiva e da cadeia de consumo mundial, né? Você veja, a China, com 1,5 bi de pessoas, é estimado que tem aí talvez a maior classe média do mundo, de 300 a 400 milhões de chineses são classe média, o que não existia antes, exatamente em função do capitalismo que eles fomentaram internamente e do comércio exterior mais aberto. Agora, isso, nesse momento, na minha opinião, ele está sofrendo um estresse, porque a evolução política está voltando o avanço dessa agenda global tem não só criado resistores, mas também tem criado inimigos. Agora estavam até de certa maneira calados, mas agora estão bem patentes, né? Quem são os inimigos, ou mesmo aqueles que não vão se alinhar com essa ordem mundial. E aí tá esses países, os BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e vários outros países que estão dizendo que politicamente está sendo ruim entrar para essa nova ordem mundial que foi colocada aqui pelos países envolvidos, né, da OCDE, e esses estão dizendo, olha, nós não queremos isso, politicamente está sendo ruim para nós.
por várias razões, a gente tem que entregar território, tem que ceder a pressões, ceder às agendas políticas, temos perdas econômicas também em função disso, temos perdas políticas, econômicas, perdemos o controle das nossas próprias nações, então vários países estão se mobilizando contra isso. Então acho que estou me delongando aqui nessa narrativa. Mas o microfone é seu. Não, vou fazer uma troca aqui, porque eu acho que aqui para te ouvir, fica tranquilo. Porque eu acho que a diplomacia internacional, ao menos aquela que é conduzida pela Europa e Estados Unidos, e muito pelo nosso Itamaraty está muito vinculado a essa política internacional, essa nova ordem mundial. Né? Eles são muito vinculados a isso. E a realidade do século XX, do século XXI, é totalmente diferente. É uma de mais independência e soberania política, econômica e social, e menos multilateralismo, como eles gostam de chamar, criar esses blocos. Vamos criar bloco para fazer tudo negociação em bloco, de bloco negociando com bloco. O mundo politicamente não está indo para isso. E quem já está vendo os reflexos dessa mudança é a parte econômica. A parte econômica está muito mais protecionista em vários países. E o Brasil ainda está no século XX, ainda jogando como a diplomacia do multilateralismo. Vamos formar aqui um grande bloco do Mercosul. Vamos aceitar o que a União Europeia quer, porque eles querem controle da Amazônia. Vamos entregar para eles, porque a gente tem que negociar. Olha, tem que traçar uma risca, ao menos uma conscientização da maioria dos embaixadores do Itamaraty, o que eu duvido que vai ter, porque os que eu conheci, praticamente todos têm essa visão mais globalista, PSDB, né? Bem a linha do PSDB, né? Não precisa de exército, não precisa de fronteira, faz aí abre fronteira para todo mundo, deixa que a coisa se ajuste. Viva Bill Clinton, viva Obama! Exatamente. Então, esse viés ainda é o dominante aqui no Brasil. Então, um prato cheio para quem quiser vir se servir do Brasil, está um prato cheio. Né? Você vai ter, por um lado, você vai ter a Amazônia, te entrega a Amazônia, por outro lado, vai ter políticas sociais que eles querem implementar, de gênero, e seja lá qual, a gente vai implementar isso também. Aí, quer que agora a gente altere nosso modelo tributário para refletir o que existe na Europa? A gente vai mudar o nosso modelo tributário. Então, veja como a gente é um subserviente dessas forças. E o nosso Itamaraty, que deveria estar fazendo voltar a ser o real Itamaraty, aquilo que existia quando o Barão de Rio Branco fundou a instituição, quando temos que resgatar o Barão de Rio Branco aqui, não podemos se sujeitar assim. Isso é sinal de fraqueza, não é sinal de força. Né? Não é um sinal de inteligência. Não é um sinal de, vamos ganhar poder de barganha internacional submetendo as vontades internacionais. Que muitos embaixadores pensam assim. Não, vamos aqui desarmar o Brasil. Vamos passar aqui todos esses acordos internacionais que tiram completamente a nossa capacidade de ter desenvolvimento de energia nuclear. Por quê? Porque isso afeta os direitos humanos lá, que o fulaninho lá na ONU levantou a questão e papapá, então agora os países têm que assinar esse acordo. Como é que se autodetona? Aí a visão deles é, não, isso vai nos colocar como uma grande autoridade perante o mundo de um país que se desarmou. Você está se armando, você está levantando a bola para os outros cortarem. Você vai ser cortado completamente do jogo internacional, vai virar um país subserviente, o que a China foi 100 anos, e você conhece muito bem a história, né, Robson? Sim, sem dúvida. Então, essa visão aí, que os embaixadores precisam mudar essa chave aí. Não acho que é com esse governo, tá? Deixando bem claro. Porque esse governo já deixou bem claro que ele vai entregar o que precisa entregar para a comunidade internacional. E os embaixadores que estavam lá nunca foram trocados por embaixadores que pensam conforme a realidade do século XXI. Tá? Deixando aqui bem claro. Tá? Eu acho que a realidade do século XXI merece uma mudança de perspectiva dos embaixadores. Vai ser com os mesmos embaixadores? Pode ser que sim. Pode ser que eles, dentro deles, tenham o mesmo chip, muda o chip e pronto, a pessoa é a mesma, só que ele está agora com uma mensagem nova. Duvido, mas é possível.
Agora, que tem que mudar a mensagem, tem, senão o país está totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. O Brasil está todo, como a gente está vendo agora. Vamos ver como é que o governo vai se comportar. Se ele vai ceder. Ah, então tá bom, então tá bom. Então eu vou te dar munição. Então eu vou dar munição para você como vocês queriam, né? E não vou mandar nada para Manil. Eu vou te dar munição e não vou mandar os tanques lá para Filipinas, conforme vocês querem, tá bom? Só para apaziguar. É bem provável que a gente assuma essa postura subserviente aí dos nossos diplomatas, tá? Não duvido nada.